E ao longo dos anos, a facção se transformou no maior cartel de drogas da América do Sul. Mas quando o assunto é cartel, nada chega perto do poder dos mexicanos. O cartel de Sinaloa é um dos maiores e mais violentos grupos criminosos do México, cujo poder se mantém apesar das detenções, como a de Ovidio Guzmán, filho do fundador da organização. Está preso Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo. Na madrugada de 5 de janeiro deste ano, militares do Exército Mexicano e da Guarda Nacional, em coordenação com o Centro Nacional de Inteligência, a Procuradoria-Geral da República e a Secretaria de Segurança Pública de Sinaloa, prenderam Ovidio, suposto líder de Los Facção Menores do Cartel do Pacífico. Los menores afín al Cartel del Pacífico. Momentos depois da detenção. Pouco depois da prisão, membros de seu grupo criminoso realizaram 19 bloqueios e ataques armados em diferentes partes da cidade de Culiacán, incluindo o Aeroporto Internacional Federal de Culiacán e a Base Aérea Militar número 10. Base Aérea Militar número 10. O grupo, responsável por centenas de assassinatos e atos bárbaros, mostrou seu poder de fogo com tiroteios e bloqueios de vias em Culiacán após a prisão de Ovidio. Os Estados Unidos indiciaram este ano os filhos de El Chapo por tráfico de fentanil. Fornecedores chineses também foram indiciados pela entrega de componentes químicos necessários para a fabricação do opioide. O Departamento de Justiça está anunciando ações importantes contra a maior, mais violenta e mais prolífica operação de tráfico de fentanil do mundo. Essa operação é administrada pelo Cartel de Sinaloa e alimentada por empresas químicas e farmacêuticas precursoras chinesas. Ao todo, são 28 réus, entre eles membros do cartel de Sinaloa, fornecedores na China de precursores químicos, um intermediário na Guatemala, operadores de laboratórios clandestinos no México, um fornecedor de armas e vários envolvidos em lavagem de dinheiro. A agência antidrogas disse que 7 integrantes da rede já foram presos na Colômbia, Grécia, Guatemala e Estados Unidos. O Departamento de Justiça ataca todos os aspectos das operações do cartel. Entre 2019 e 2021, as overdoses fatais aumentaram cerca de 94% no país, onde cerca de 196 americanos morreram todos os dias de envenenamento por fentanil. O cartel leva o nome do estado de Sinaloa, localizado no noroeste do México. É um importante centro de produção de maconha e papoula, matéria-prima para a heroína. Os cartéis mexicanos dominam o fluxo de droga que vai para os Estados Unidos. Não tem outro que domine o fluxo de droga. Eles estão associados com os colombianos. Os colombianos são grandes produtores e as exportações se fazem através dos cartéis mexicanos. Então você tem uma vinculação. Esse mercado norte-americano é dominado por esse vínculo entre Colômbia, traficantes colombianos e traficantes mexicanos. Isso é um fato. No resto da América do Sul você tem quem? A Bolívia e o PCC. O PCC está nesta posição. O PCC não disputa o mercado norte-americano porque não tem força, jamais terá força para combater os cartéis mexicanos. Mas ele disputa qual o mercado? Os outros mercados. Quem são os outros mercados? Europeus e africanos. Na Europa você tem máfia italiana, você tem as diversas máfias da Europa Oriental, você tem as máfias russas, tal, você tem na França, você tem na Inglaterra, e você tem esses distribuidores. Então essa via é uma via privilegiada, garantida por eles. E você tem os mercados consumidores. Quem são os mercados consumidores? O mercado americano
da máfia americana, o mercado europeu oriental através dos países europeus orientais. Você tem a posição das máfias russas aí que dominam as outras. Vamos lembrar o seguinte, eu estou falando em termos elétricos, mas dentro desse universo são várias máfias aglutinadas dentro de um determinado sentido, às vezes com uma máfia, com uma sendo a maior, e as outras operando mercados paralelos ou mercados diferentes naquela mesma região. Então você tem nessas regiões essas especialidades. Um não entra no mercado do outro. E essa é a maneira como eles vêm convivendo no decorrer da história. O cartel de Sinaloa é, sem dúvida, o mais poderoso e com mais vínculos da região, seguido de perto pelo cartel Jalisco, nova geração. As autoridades mexicanas alertam que são as duas organizações criminosas mais importantes do país, de caráter transnacional e cujas redes se estendem não só à América Central e do Sul, mas também à Europa e ao interior dos Estados Unidos, destino final da maior parte da droga que vem da América Latina. Eles acabam controlando as pessoas pelo medo, acabam fazendo um terror ali dentro da situação e a pessoa acaba se tornando aí cúmplice de algo que, se ela não for, ela morre. Ou ela ou alguém muito próximo a ela. Infelizmente, isso que acontece. No ano passado, 6 pessoas foram assassinadas em uma clínica de reabilitação para drogas. O ataque a tiros aconteceu no subúrbio, perto de Guadalajara. O Ministério Público Estadual de Jalisco detalhou que as vítimas eram 5 homens e uma mulher e anunciou uma operação para procurar os responsáveis. Um cartel muito duro, muito agressivo, muito violento, que se aproxima um pouco do PCC, nessas suas regras de matar, por exemplo. O que a gente percebe é que é muito difícil. Acabar, ao meu sentir, impossível, mas pelo menos conter ou controlar o tráfico de entorpecente no mundo. A tecnologia acabou unindo, acabou facilitando o diálogo entre essas organizações criminosas, seja ela máfias, cartéis, por crimes. E com isso, quando você olha para o lado empresarial, porque tudo isso é empresa, é dinheiro, é lucro, tem estrutura, tem divisão de tarefas, só cresceu, agora, inclusive, somada à tecnologia. Temos os grandes cartéis e temos as gangues regionalizadas. Os cartéis, pela força deles e pela crueldade com que eles tratam das pessoas subordinadas e das pessoas que traem, das pessoas que não são leais ou as pessoas que simplesmente não querem participar do esquema deles, eles acabam tratando com uma crueldade tão grande que eles acabam se impondo até mesmo a essas gangues locais, como a 13 que eu sugeri, que eu comentei com vocês. Essas gangues por si, elas ficam responsáveis por algumas áreas. E se aquela área de alguma forma perde o controle, quem responde é a própria gangue. Então as gangues acabam tendo uma violência maior ainda para controle das pessoas e temor das pessoas e até mesmo do poder público, para que justamente eles possam continuar fazendo as coisas que eles fazem. Jalisco é um dos estados mais violentos do país. Em meio a disputas entre gangues de tráfico de drogas, centros de reabilitação para viciados têm sido alvo em vários distritos mexicanos. De acordo com as autoridades, alguns desses lugares são usados como refúgio para supostos integrantes de grupos criminosos, especialmente traficantes, que, quando descobertos, são atacados por seus rivais. O fortalecimento dos grupos Sinaloa e Jalisco é notável e vem avançando na Colômbia, Equador e na região centro-americana, onde controlam o narcotráfico por terra, mar e ar, em alianças com organizações locais. O Equador enfrenta uma onda de violência criminosa com a participação dos cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco, ao mesmo tempo em que se tornou o porto de partida
para o mercado internacional de milhares de toneladas de cocaína da Colômbia e do Peru. A luta para acabar com os cartéis é grande, mas o presidente do México disse que não permitirá que tropas dos Estados Unidos combatam os criminosos. Ele descarta permitir a entrada de soldados estrangeiros no país. É uma atitude prepotente, alevosa. É uma atitude arrogante, traiçoeira, mentirosa e intervencionista. Como ele vai propor uma coisa dessas? Como é isso de que vai apresentar uma iniciativa? Isso? O que há de errado com eles? Claro que não aceitamos isso. Não aceitamos as ameaças. Não aceitamos ameaças. Mas não é o governo do presidente Biden, são os republicanos. São os republicanos. E os cartéis estão atracados em vários lugares. Nada impede o crescimento e que atinjam vários países. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, com uma produção anual estimada em mais de 1.100 toneladas. Os grupos locais compram a pasta base da cocaína dos camponeses, beneficiam a droga e a vendem aos emissários dos cartéis mexicanos. Segundo a polícia, 75% da cocaína produzida na Colômbia é vendida para esses cartéis. No caso da Venezuela, o Centro de Pesquisa sobre Crime Organizado na América Latina e no Caribe documentou a presença do cartel de Sinaloa no estado de Zulia. Segundo a organização, a presença de narcotraficantes mexicanos cresceu a tal ponto que há uma cidade no estado que foi renomeada para Sinaloa. Na Argentina foram detectadas células dos cartéis mexicanos, operando no norte do país, perto da fronteira com a Bolívia, que é um dos maiores fornecedores regionais de cocaína, junto com Peru e Colômbia. E os cartéis mexicanos também se infiltraram no Brasil, onde investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil de São Paulo detectaram a presença de traficantes de drogas. As investigações revelam que nos últimos 10 anos, os narcotraficantes têm atuado por meio de acordos com o primeiro comando da capital, que, por sua vez, mantém alianças com grupos de outros países. A capacidade de expansão das facções e cartéis é maior do que a capacidade do Estado em frear o crescimento ou dar respostas para o combate, seja em termos sociopolíticos, seja em termos criminais. São grandes multinacionais do crime. A verdade é essa. E elas têm que ser entendidas como empresas criminosas e não entendidas como quadrilhas. Tem que se entender que ela tem estrutura e que essa estrutura pode ser atacada. E tem também o fato de que até as empresas sofrem algumas crises em razão de abastecimento, desabastecimento, distribuição. Ou seja, não é só a lavagem. Existem outros aspectos a serem enfrentados que são tão importantes quanto. Vamos lembrar que a lavagem só existe porque a venda existiu. Então, se você começar a combater a venda também, você vai ter um reflexo. Esse dinheiro só existe porque houve a distribuição da droga. Então, se você atacar a distribuição, o dinheiro começa a cair também. Então, você tem que entender que uma empresa não é só lucro. Uma empresa tem estrutura, tem forma e tem todas as dificuldades que uma empresa grande tem. E é nessas dificuldades que tem que ser enfrentadas e atacadas pelo Estado. Diversas legislações têm sido modificadas ou elaboradas visando criar elementos aptos ao combate efetivo das organizações criminosas, mas sem sucesso, segundo especialistas. Se a gente não tiver uma legislação muito enérgica e muito pesada sobre isso, vai continuar permitindo que esse crime se organize no Brasil e outros países também. Vai sempre existir, porque sempre vai ter corrupção no mundo, em outros países. Mas no Brasil isso eu acho que já passou há muito tempo dos limites.